E a palavra que está no meu coração para esse dia está no livro de Lucas. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 10, capítulo 13, verso de número 10, que diz assim: E ensinava no sábado, numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. E havia 18 anos, andava encurvada, não podia de modo algum se endireitar. E vendo Jesus, chamou a si e disse: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Estes, pois, vinde para ser descurado e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura a cada um de vós o seu boi ou jumento e não o leva a beber? Então convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual, há 18 anos, Satanás tinha presa. Ok? Eu li aqui capítulo 13 de Lucas, do verso 10 até o 16. Esse texto aqui é um texto extremamente interessante, tá? Que ele fala sobre a cura de uma paralítica, ou a cura da mulher curvada. Essa mulher, ela não conseguia se endireitar. Jesus está em uma sinagoga pregando, e de repente, no meio da sinagoga, há essa mulher com essa paralisia. Ela está há 18 anos com essa doença. Ela não consegue se endireitar, de modo que o texto diz que ela de modo algum poderia se endireitar, dando para nós a ideia de alguém que até já tentou, mas não conseguiu. Não conseguiu porque a enfermidade já estava agravante, de modo que gerou essa paralisia sobre o seu corpo, onde ela não conseguia mais viver uma vida de forma saudável. Então, durante 18 anos, ela anda curvada. Só que mesmo curvada, ela vai para a sinagoga. O próprio Jesus disse que ela era filha também de Abraão. Então, ela estava debaixo também dos princípios e também envolvida na mesma aliança de Abraão. Jesus olha para ela e, percebendo o seu estado, obviamente se compadece. E compadecendo, Jesus libera uma palavra e vendo, o texto diz, e vendo, a chamou e disse: Mulher, estás livre da tua enfermidade. Ele vai colocar as mãos sobre ela e o texto diz que ela vai se endireitar. Ela se endireita e em seguida ela começa a dar glória a Deus. Aí os homens que estavam ali, o príncipe da sinagoga, em vez de louvar a Deus por esse grande milagre, começa a questionar que Jesus fez isso no dia de sábado. Jesus vai contrariar o argumento dessa forma, dizendo: vocês são hipócritas. Se vocês dão de beber a um jumento, a um boi, a um animal, por que eu não posso livrar essa mulher no dia de sábado? Se um animal no dia de sábado vocês dão de beber água ou dão um alimento, por que eu não posso livrar essa mulher que estava cativa nas mãos de Satanás? Aí, após essa resposta, todos que estavam ali na sinagoga glorificavam ao Senhor, ficaram impactados com a sabedoria que Jesus demonstrou ter na história. Existem algumas aplicações aqui dentro desse texto que são muito tremendas para a nossa vida. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração. A primeira coisa que eu anotei aqui para a nossa observação é que Jesus estava ensinando num dia de sábado. Não era um dia comum, não era um dia normal, ok? Não era favorável acontecer um milagre dentro daquele dia de sábado. Era normal, Jesus está ensinando, Jesus está pregando, porque os judeus se reuniam na sinagoga para aprender a palavra. Mas nesse dia especificamente, Jesus resolve fazer um milagre. Gente, Jesus é judeu. A gente sabe muito bem que Jesus sabia da cultura dele, que dentro da cultura dele, ele ia ser criticado se ele fizesse tal obra no dia de sábado. Só que Jesus está pouco preocupado se o dia é desfavorável. Jesus quer atender a necessidade daquela mulher. O dia pode não ser favorável, mas Jesus quer fazer.
Às vezes nós passamos por isso. Um dia comum, que às vezes você passa até por coisas que aparentemente parece que nada vai acontecer. Em dias comuns, um dia que de repente não está sendo muito favorável. Alguns problemas apareceram para você. Só que nesse dia Jesus resolveu aparecer para fazer um milagre. Um dia que para Deus era favorável. Talvez para você não. Talvez para os outros não, mas para Deus é favorável. Talvez você tenha passado um dia que não tem sido muito favorável. Não tem sido um dia que pareça ser adequado para certas coisas acontecerem. Mas é esse dia que Jesus resolveu te trazer para essa palavra, para que um milagre aconteça sobre a tua vida. O texto diz que estava ali uma mulher com espírito de enfermidade. A expressão espírito de enfermidade mostra para nós a ideia que haviam demônios manipulando a saúde daquela mulher. Veja bem, ela não tem só uma doença, ela tem um espírito de enfermidade. Ok? Ela tem um espírito de enfermidade. Ou seja, é uma doença provocada por um espírito. Isso tem tanto sentido, essa interpretação, que você vê o próprio Jesus dizendo que ela estava cativa por Satanás. Por que eu estou falando isso para você? Porque nem toda enfermidade é demônio. Nem toda doença é demônio. Tem doenças que são naturais, tem doenças que são provocadas mediante a permissão de Deus para um propósito se cumprir, e tem outras que são provocadas por demônios. Um exemplo rápido aqui: enfermidades naturais. Você consome muito sal, aí você tem lá na frente um problema de pressão. Você consome muito açúcar, lá na frente você tem problema de diabetes, ou coisa desse tipo, né? Por quê? Porque você provocou aquela enfermidade, é uma enfermidade natural, né? Você colheu na velhice o que você plantou na juventude. Existe a enfermidade que Deus permite por um propósito. Existe isso, pastor, na Bíblia? Existe. João capítulo de número 9 fala sobre o cego de nascença. Alguém vai perguntar e dizer: quem é que pecou para esse cara nascer assim? Foi o pai? Foi a mãe? Aí Jesus vai dizer: não, ninguém pecou. Ele nasceu assim para que se manifestasse nele a glória de Deus. E existe um terceiro tipo de doença, que são doenças provocadas por demônios, para tentar diminuir a qualidade de vida, para tentar destruir o homem e cada vez mais levar o homem a uma destruição. Então, essa enfermidade aqui, ela estava sendo provocada por um espírito maligno. Era um demônio que estava fazendo essa mulher andar curvada, sem conseguir se levantar. A boa notícia que eu tenho para você é que, independente do tipo de enfermidade que você possa ter, Jesus tem o poder de curar todas elas. Sejam doenças naturais, sejam doenças que vêm por um propósito e sejam doenças provocadas por demônios. Deus tem o poder de curar qualquer tipo de doença, qualquer tipo de enfermidade. Essa mulher estava curvada porque haviam demônios que estavam manipulando a sua vida, demônios que estavam manipulando o seu corpo, demônios que estavam manipulando a sua saúde. É interessante que ela estava dentro de uma sinagoga, um lugar onde a palavra é pregada, mas ela estava curvada por causa de demônios. A gente acha que os demônios não entram em sinagogas. A gente acha, inclusive, que demônio não entra em igreja. Mas a gente se engana. Por quê? Porque é lá que os demônios também gostam de se manifestarem. Que isso, pastor? Claro, aonde tem pessoas, tem demônios. Aonde tem gente, tem demônios, né? Os demônios gostam de habitar em corpos. Então, um ambiente como a igreja, por exemplo, que tem muitas pessoas, vai haver manifestação de demônios. Porém, a igreja é o único lugar onde a palavra é pregada e onde a verdade tem o poder de libertar as pessoas. As minhas lutas não podem me impedir de ouvir a palavra. As minhas diferenças, as minhas decepções, as minhas dificuldades não podem me impedir de ouvir a voz de Deus. Não deixe com que os seus problemas virem justificativas para você não ir à igreja, para você não ouvir a palavra, sabe? Porque essa mulher, mesmo andando 18 anos curvada, ela estava na sinagoga e estava ali para ouvir a palavra de Jesus. Jesus está pregando, Jesus está ensinando. E o texto diz que ela está 18 anos curvada e não podia de modo algum se levantar, dando para nós a ideia de alguém que tentava se levantar, mas não conseguia. Ela tentava, mas não conseguia.
Só que depois que Jesus te toca, você é capaz de fazer coisas que você não conseguia antes. Depois que Jesus toca em você, o toque de Jesus te habilita a fazer coisas que você não conseguia fazer antes. Quando Jesus te toca, você consegue se levantar, você consegue se erguer. Talvez eu estou pregando para alguém que falou: pastor, já tentei tantas vezes e não consegui. Pastor, já foram tantas vezes, eu tentei, mas não consegui. Pois é, você tentava porque Jesus ainda não tinha te tocado. Mas depois que Jesus te tocar hoje, você vai ter força para fazer coisas que você não fazia, para resolver coisas que você não resolvia, porque o toque de Jesus te habilita a fazer coisas que você jamais pensou em conseguir fazer.